Primeiro Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 10, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O nosso tema de hoje vai ser o enigma do contentamento. O enigma do contentamento. A passagem parece não tratar muito sobre contentamento, mas nós veremos o contrário. A palavra enigma, no dicionário, é definida como sendo aquilo que dificilmente se compreende. Algo que é uma espécie de um quebra-cabeça. Algo que não está aparente. E o contentamento é um enigma. O contentamento é algo meio que ilusivo, que muitos buscam, mas poucos alcançam. E nós vamos ver o motivo disso e quais são os tropeços nesta busca por contentamento. A Bíblia manda que sejamos contentos, satisfeitos com o que Deus quer para nós. Mas para ter contentamento é preciso, acima de tudo, primeiramente, é preciso ter uma visão, uma perspectiva. Provérbios 29, versículo 18, nós lemos assim: Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa palavra profecia, no versículo 18, ele não está falando de uma profecia dado, por exemplo, por um profeta. Essa profecia, ela é mais bem entendida como tendo uma visão. Não uma visão que Deus mostrou, não. Mas eu vou ler aqui o mesmo versículo, Provérbios 29, 18, na tradução LTT, para você ver. Diz a mesma coisa, só muda uma palavra. Não havendo visão, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então você veja que na tradução literal, em vez de profecia, tem visão. Está errada a profecia? Não está errada a profecia, mas a palavra visão dá uma atitude maior para a palavra, é mais próxima, inclusive, da palavra original usada. Mas não é errado dizer isso. Essa palavra visão é, além definida na Bíblia LTT, como sendo visão espiritual dada por Deus. Então, uma visão espiritual. Sem a visão, o povo perece. Sem essa visão espiritual dada por Deus. É claro que numa época onde haviam de fato profetas, quando nós não tínhamos toda a palavra de Deus, eram profetas e homens de Deus que recebiam diretamente de Deus e traziam a visão. Mas hoje em dia, nos dias de hoje, não havendo profecia nova, porque toda profecia está contida na palavra de Deus, nós temos essa profecia através de nós lermos, crermos e obedecermos a palavra de Deus. Que inclusive, se você olhar na LTT, se eu tiver uma cópia, uma das notas desse versículo é justamente isso. Está dizendo que nós temos a visão, ou a profecia, ou seja, nós ouvimos de Deus, ao passo que a gente lê, crê e obedece a palavra. Então nós teremos essa visão, é o que nós precisamos. Tá? E o inimigo do contentamento, porque tem tantas pessoas descontentes, insatisfeitas, lembrando que isso é uma fonte também de depressão e ansiedade. E para quem não sabe, depressão e ansiedade é um mal que se alastra cada vez mais, e daqui a algumas décadas, se tudo continuar como está, em algumas décadas a depressão será aquilo que mais aflige, a patologia que mais aflige a humanidade.
E junto com depressão vem ansiedade. E uma das coisas que promove tanto, prolifera tanto ansiedade, depressão, descontentamento, é justamente não saber do que a vida se trata. A pessoa não saber do que a vida se trata. Qual o motivo, qual o propósito, por que estamos aqui, por que está acontecendo tudo isso. E a maioria das pessoas não sabem isso, elas não sabem responder a pergunta: por que estou aqui? Aonde estou indo? Qual direção eu devo tomar? Se você não sabe onde está indo, fica difícil você decidir qual direção tomar. Você não pode sair, eu vou fazer uma viagem, para onde? Não, eu sou sem rumo não, tem que ter um rumo. Você tem que pegar uma estrada, uma direção, um caminho. Então tem muita gente que, quando se trata das suas vidas, elas não têm rumo, não têm direção, não têm caminho. Elas estão simplesmente indo. Isso causa uma tremenda um tremendo grau de ansiedade e, consequentemente, também depressão. Então, uma das tarefas, inclusive, do pastor, de um bom pastor, é trazer visão para as pessoas. Não para eu chegar e dizer para você o que Deus quer para a sua vida, não é isso que estou falando. Mas aqui a gente vê que na ACF é traduzido profecia. Na LTT é traduzido visão, ou seja, está falando sobre a palavra de Deus. Então eu, como pastor, devo trazer a palavra de Deus, nós devemos ouvir, crer, obedecer, e Deus então vai trazer a visão para você. Não cabe a mim dizer, Deus quer isso para a sua vida, Deus não quer isso para a sua vida. Tá? O meu papel como pastor não é esse, mas é assim ajudar você a alcançar esta visão. E onde há contentamento é quando nós conhecemos a visão, nós temos a visão correta do que Deus nos quer. E no versículo Provérbios 29, 18, não havendo profecia ou visão, o povo perece. Então, quando nós não temos essa perspectiva, essa visão que vem de conhecer e obedecer a palavra de Deus, sem visão, sem profecia, o povo perece. Por isso que tanta gente é angustiado, deprimido, ansioso. Sabe o que eles estão fazendo? Estão perecendo, não estão vivendo. Pergunta para alguém que tem depressão, ansiedade, é algo que os trava. Eu não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de levantar da cama, não tenho vontade de acordar, eu quero ficar deitado e olhar para a parede, não quero fazer nada. Isso é vida? Não, isso é o quê? É perecer. A sua vida está passando e ela está se desfiando. Você não está fazendo nada, não está dando direção nenhuma, você está perecendo. Por quê? Porque não há visão, não há profecia. Em outras palavras, não existe a palavra de Deus influenciando a nossa perspectiva. Onde não há visão, profecia, o povo perece. Então, como ter contentamento, nós veremos isso hoje, e a palavra de Deus é que vai nos dar essa visão. Então, eu quero primeiramente, a mensagem de hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser 5 maneiras de achar contentamento e 5 maneiras de você gerar descontentamento. Tá bom? Então, vocês podem ir contando aí vocês vão saber mais ou menos onde é que nós estamos. Mas olha comigo no versículo 9, vamos ver primeiro 5 maneiras de achar, de ter contentamento. Tá? Não são exclusivos, não tem só 5, mas vamos ver 5 esta noite. Olha no versículo 9 de 1 Coríntios 3. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A primeira coisa que para a gente ter contentamento é a gente entender que nós fazemos parte de um esquema maior. Nós somos apenas uma pequena parte dentro de um plano, de um esquema muito maior do que nós mesmos. Note aqui que fala porque nós somos cooperadores de quem? De Deus. Lavoura de quem? De Deus. Edifício de quem? De Deus. Então veja como Deus deve ter uma parte central em nossas vidas. Nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então todos nós temos duas partes. Uma parte é aquela parte que o apóstolo Paulo assume quando diz nós somos cooperadores. E a outra parte são as pessoas a quem ele ou eles ministravam, que são referidos como lavoura e edifício. Então, a nossa vida deve ter 2 aspectos. Uma é aquele que ministra, é aquele que é cooperador de Deus, que ministra. A outra parte é aquela que é a lavoura de Deus, o edifício de Deus.
Eu devo tanto ministrar quanto ser ministrado. Eu devo ser um cooperador de Deus para todos aqueles, ao mesmo tempo que eu devo aceitar os esforços de outras pessoas para que eu como lavoura, eu como edifício, seja construído. E note, tanto o cooperador de Deus, tanto aquele que serve a Deus, tanto aquele que ministra, e veja bem, isso aqui não quer dizer que você tem que ser pastor, tem que ser, não. Todo crente é um sacerdote, todo crente tem o seu lugar. Você não tem que ter um título, uma posição, um cargo, tá? Todo mundo tem. Então tem o lado nosso que deve estar ministrando e ao mesmo tempo o lado nosso que deve estar sendo ministrado. Porque nós fazemos parte de algo muito maior. E tanto o ministro, os cooperadores, quanto a lavoura, quanto o edifício, são de Deus. 3 vezes, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. É tudo de Deus. Nós fazemos parte de um plano muito mais amplo, muito maior. A segunda maneira de achar contentamento, nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos contribuir pessoalmente. Então, o cooperador de Deus não é, é o pastor, é o irmão fulano, porque é a irmã tal. Não. Todo mundo. Quer ter contentamento, então você precisa contribuir, participar pessoalmente. Olha o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou. Nomes. Eu, no caso Paulo, Apolo, sobre Apolo. Cada um fazia uma coisa. Paulo plantou, Apolo regou. Cada um é uma peça importante. Todos nós temos um papel importante para fazer nesse grande plano de Deus, que é maior do que nós. Então nós temos um papel, uma função, uma parte. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que nem tudo depende de mim, nem tudo é uma pessoa só. Então não adianta você querer abraçar o mundo e resolver tudo. É para haver uma divisão. Então nós temos que entender que nós temos que contribuir, mas que ninguém vai resolver tudo. Ninguém vai fazer tudo. Isso inclui o pastor. Eu não tenho como fazer tudo. Eu vou ser bem franco, nenhum segredo, mas se tudo o que fosse feito nessa igreja, se tudo dependesse de mim diretamente, nem a metade era feito. Nem a metade era feito. E deve ser assim. Tá? Então nós temos que entender que nós fazemos parte de um esquema maior, que todos nós precisamos participar. Uns plantam, outros regam, uns semeiam, outros colhem, mas todo mundo tem que participar. E que também todo mundo tem que aceitar a participação dos outros também. Quarta coisa, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, a quarta coisa é que cada um, temos que entender, fazemos parte de um plano maior, contribuir pessoalmente, é uma questão de equipe, são todos, mas devemos fazer isso humildemente e diligentemente. Paulo falou, eu pus, como sábio arquiteto, eu pus, e outro edifica. No versículo 6 ele fala que ele plantou e Apolo regou. Está dizendo a mesma coisa. Cada um precisa fazer a sua parte com humildade e com diligência. Todos participar. Se todo mundo faz aquilo que Deus tem para todo mundo fazer, isso vai revolucionar a vida de uma igreja. Vai transformar o impacto que uma igreja pode ter na comunidade, na cidade, no estado, no país. Se todo mundo participar. E quando todo mundo participa, nós vamos alcançar o objetivo que Deus tem. Aí nós vamos para o quinto ponto de como achar contentamento. Isso é dar glória, dar crédito, reconhecimento a Deus de colocar-nos naquela posição, nos dá aquela visão. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então todo mundo deve estar participando, todo mundo deve estar fazendo a sua parte, todo mundo faz parte de um esquema maior, e todo mundo deve estar buscando em tudo glorificar a Deus, que é aquele que nos dá a visão, que nos dá a palavra em primeiro lugar. Fazendo essas 5 coisas, nós teremos um passo a mais na direção de contentamento e satisfação.
Mas qual o problema com isso, pastor? É que muitas dessas coisas simplesmente são esquecidas, são deixadas de lado. Muitas vezes nós não nos damos conta que nós fazemos parte de um esquema, de um plano maior. Muito crente vive sobre a falsa ideia de que eles são o plano maior. Eles são o centro do universo. O que é importante é o que é deles, para eles. Então, o plano maior são eles mesmos. Isso não traz contentamento. Muitas vezes esquecemos que nós não precisamos contribuir pessoalmente. Quando a gente fala em contribuição, muita gente pensa, é dinheiro. Não, Deus só não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento. Por quê? Porque todos nós precisamos estar envolvidos. Então não adianta a gente, eu dou minha oferta, então já fiz a minha parte. Não, Deus não quer só a sua oferta. Deus quer você, o seu coração, o seu talento, o seu trabalho, o seu tempo. Muitas vezes nós não damos a devida glória a Deus. Enfim, tudo isso gera descontentamento e por isso que muitas vezes nós temos problemas. Eu recentemente li uma estatística chocante que dizia que 70% das pessoas nas instituições de tratamento de patologia mental psiquiátrica, 70% são evangélicos. Quando você fala evangélico, não quer dizer lá muita coisa, tá? Mas, ou seja, não é católico, não é uma coisa, não é isso, é evangélico, e tudo aquilo representa. E uma das coisas que causa isso é uma insatisfação, muitas vezes porque muitos estão vivendo uma falsidade, estão vivendo uma espiritualidade que não é real. Eles estão usando uma máscara, estão simplesmente vivendo um papel que não é realidade. E aquilo vai mastigando, aquilo vai afetando, e aquilo tira contentamento, porque não é genuíno. Nada que não é genuíno satisfaz. Tá? Então, para o crente genuíno, ele tem que correr atrás dessas 5 coisas. Agora, vamos ver a segunda parte da mensagem, que são 5 maneiras de gerar descontentamento. Nós vimos como ter contentamento, vamos ver como gerar descontentamento. Não que a gente queira gerar descontentamento, eu espero que esse não seja o nosso alvo, mas vamos lá. Olha em 2 Pedro 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, nós vamos ver a primeira das 5 formas de ter descontentamento. E essas coisas vão na contramão do que nós queremos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa que vai na contramão do contentamento é a gente construir a nossa própria visão. É nós construirmos o nosso próprio plano. Interessante notar que fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, não é para cada um entender uma coisa diferente. Eu sei que tem certos grupos de estudo, não aqui da igreja, de outras igrejas, que as pessoas se reúnem, eles lêem um texto bíblico, aí fica, o que você acha que está dizendo isso? E você, acha que isso diz o quê? Aí cada um dá a sua opinião. Seria bom fazer isso com esse versículo. A Escritura, a profecia não foi dada para ter interpretação particular. Porque eu acho que é isso. Não tem que você achar. Você viu quem foi que escreveu? Não foi Deus. Que diz aqui, a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos ver o que Deus está dizendo aqui, não o que eu acho. Tá? Notando, onde não há profecia, onde não há visão, o povo perece. E aqui fala o quê? Nenhuma profecia é de particular interpretação. Então muitas vezes a gente começa a ter a interpretação e a gente começa a inventar a nossa própria visão, os nossos próprios planos, nossa própria vontade. E não deixar que Deus forme essa visão em nós. Então isso gera pessoas descontentes, que são pessoas
como eu falei agora há pouco, em que eles creem que o mundo gira em torno deles. É o que eles querem, o que eles gostam, o que eles acham, o que eles desejam. Pronto, a visão, eles criaram a visão e eles estão no meio dessa visão. Ao invés de ter a profecia, eles têm uma interpretação particular, interpretação própria deles. O pastor mostra, a Bíblia muitas vezes, geralmente, não é muitas vezes, mas na maioria das vezes é abundantemente clara, mas não, ele vai ter uma interpretação particular. Não, para mim isso não quer dizer o que está dizendo, quer dizer outra coisa. E isso é ter uma interpretação particular. A Bíblia fala que não tem nenhuma profecia de interpretação particular. Então, esse é o primeiro contramão, construir a sua própria visão. Romanos 12, versículo 3. Outra forma de você ir na contramão do contentamento é você se achar importante demais. Nós somos importantes, mas a nossa importância, o nosso valor está em Cristo, não em nós. Nós não temos valor lá outra coisa não. Nós somos preciosos para Deus porque nós somos feitos filhos de Deus. Raciocine aqui comigo. Nós fomos criados filhos de Deus. Ninguém foi criado filho de Deus. Adão era filho de Deus. Adão foi criado por Deus. Mas Adão não era filho de Deus. Eva não era filha de Deus. Foi gerado de Adão, tirado do lado de Adão. E devido à queda, Deus nos amou tanto que Ele criou uma maneira de nos tornar filhos de Deus. Nós somos, se você é salvo, você é filho, filha de Deus. Nós não nascemos filhos, filhas de Deus. Nós nascemos como Adão, criaturas de Deus. Adão não era perdido, ele se tornou perdido depois da queda. Nós nascemos perdidos como criatura de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas são só filhos de Deus quem é salvo, quem creu e recebeu Jesus Cristo, o Salvador. Mas então o nosso valor está em Cristo, o nosso valor não está inerente em nós, porque eu sou bom, bonito, charmoso, cheiroso, isso tem nada a ver com o nosso valor está em Cristo. Mas enfim, Romanos 12, 13, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não se ache grande coisa. Não se acha que você é o rei do bacalhau. Outro dia eu falei isso, alguém falou assim, eu nunca ouvi essa expressão. Acabou de ouvir, essa foi de graça, vocês são bem-vindos. Tá? Não pense de si mesmo além do que convém. Não é para você também se achar, eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu não tenho valor nenhum. Você tem valor. Se você é crente, se você é salvo, você tem valor. Mesmo que você não fosse salvo, você tem valor, porque Cristo morreu por você. Se alguém morre sem Cristo e vai para o inferno, a coisa mais triste é que não precisava, porque Cristo morreu. Morreu por cada pessoa. Até que não o recebe como Salvador, até aquele que o rejeita, Cristo morreu por ele. Então não é para achar que nós não temos valor nenhum, nós somos um bando de zero à esquerda. Não é isso. Porém, não se ache a batata quente. Não se ache que você é a peça-chave de tudo, que você é o centro do universo, porque nem você é, nem eu sou, Cristo é. E dele devemos fazer o centro do nosso universo, porque é ali que vamos encontrar satisfação e contentamento. Então nós precisamos entender isso. Nós não precisamos sempre ter reconhecimento. Porque sabe o que eu fiz? Eu fui para a igreja ontem e eu coloquei a água, o bujão de água no bebedouro, e ninguém me reconheceu, ninguém me deu uma medalha, ninguém me deu um abraço, ninguém me cumprimentou. Francamente, né? Por quê? Você acha que você é tão importante? Veja bem, não estou falando de ninguém aqui, tá? Ninguém nunca fez isso, eu só estou dando um exemplo bem extremado para mostrar. Se você precisa, toda hora, está sendo reconhecido, aplaudido e exaltado, e se você não for reconhecido, aplaudido, exaltado, você vai se murchar no seu cantinho, está errado isso, está muito errado, tá? E é tão infantil que dispensa maiores
comentários, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 58. Estamos vendo o que vai na contramão do contentamento. Número 1, não construa sua própria visão. Deixe que Deus forge, molde a visão, a vontade para a sua vida. Não se ache mais importante do que convém. E a terceira coisa é muito sutil, mas muito importante. É minimizar a importância da sua contribuição, da sua participação. Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Funciona assim. Bom, eu não vou fazer nada porque o pastor falou que é um esquema maior, é um esquema glorioso, é um esquema divino, é um esquema eterno. E quem sou eu? Não sou nada. Que diferença eu vou fazer? O que vai adiantar é fazer alguma coisa? Então, sabe uma coisa? Eu não vou fazer nada. Ou senão, eu não vou fazer porque eu não sou digno. Sabe uma coisa? Você não é digno. Não é mesmo. E nem eu sou digno. Não sou mesmo. Esse tipo de humildade nada mais é do que orgulho camuflado. Por isso que eu falei que é sutil. Não, pastor, eu não vou fazer nada, porque afinal de contas você sabe, né? Eu não sou digno, pastor, eu não sou digno. Tão humilde, chega a dar dó. Dá vontade de dar um tapa no pé do ouvido, isso sim. Ninguém é digno. Se você for esperar ser digno, você nunca vai servir a Deus. Você nunca vai fazer nada, porque ninguém é digno. Só Ele é digno. Então não vamos confundir humildade com falsa humildade e falta de vontade. Efésios 4:11. A quarta coisa na contramão do contentamento. Querer ser usado como outra pessoa. Não, eu quero fazer o que ele faz, eu quero fazer aquilo. Efésios 4:11. Vamos lá. E ele mesmo, falando sobre Deus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então você veja aqui que Deus está dizendo o seguinte: assim, olha, eu dei uns para fazer isso, outros para fazer aquilo, outros para fazer aquilo outro, e outros para fazer não sei o que mais. Então existe, ele só mencionou aqui 4, mas tem bem mais. Se ele arredondar do texto, ele lista os outros dons. Mas ele fala aqui que tudo é feito para a edificação do corpo de Cristo, a que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho, ao homem perfeito. E no versículo 12 fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Quem são os santos? Os crentes. Deus quer aperfeiçoar, equipar, habilitar quem? Todos. Através de quem? Através de todos. Deus quer equipar todos através de todos. Por isso que quando todos não participam, nem todos ficam equipados. Porque todos têm um papel a cumprir, todos têm uma parte a fazer, todos têm uma função no corpo. Inclusive, a Bíblia compara uma igreja como um corpo. Eu, às vezes, faço um desafio, vou trazer um facão e botar aqui, ó. Qualquer parte do seu corpo que for inútil, não serve para nada, corte fora. Não, de repente, até aquele dedinho no pé ali que não tem nada a ver, agora é precioso. Até a ponta da sua orelha. Não, deixa ela aqui, deixa eu mexer aí. E a ponta do nariz? Para que serve a ponta do seu nariz? Pastor, deixa a ponta do nariz em paz. Acabei, ficou. O que tem a ponta do meu nariz? Nada, a ponta perfeita do seu nariz. A questão não é essa. A questão é que quando a gente vê por esse prisma, cada centímetro, cada milímetro do meu corpo
Tem uma função, não tira nada. Pois é, a igreja de Cristo é assim. Cada um que faz parte tem uma função. Tem um porquê. E cada função busca o quê? O aperfeiçoamento de todos para o ministério. Para trabalhar, para Deus, na obra. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você poderia botar depois desse útil, para todos. Aqui fala 3 vezes que há diversidade de dons, diversidade de ministério, diversidade de operações. Ou seja, há uma diversidade, há uma variedade. Existem coisas, funções, habilidades, dons diferentes que é operada pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Senhor, e é dada a cada um. Note bem, é dada a cada um. O que quer dizer isso? Deixa eu ver. No grego, quer dizer, é dado a cada um. Não é dado a cada segundo, terceiro, ou para um em cada 5. Não, a cada um. Cada um é dado de forma diferente do outro, para aquilo que for útil. Útil para quem? Para o corpo. O papel que a língua faz não é só para a língua, é para todo o corpo. O papel que os olhos fazem não é só para o olho, é para todo o corpo. O papel que as pernas, que qualquer função do seu corpo, tudo, de todas as diversidades de órgãos e funções que ocorrem no seu corpo, tudo é útil para o todo. E quando alguma parte desse todo não está sendo útil, nós chamamos isso de estar doente. Quando o rim não funciona direito, o fígado, o pulmão, o coração, o cérebro, os olhos, a perna, o braço, o que seja, quando ele não cumpre a sua função, está incapacitado, nós ficamos o quê? Incapacitados. E tem igrejas, muitas igrejas que estão incapacitadas da totalidade do seu potencial, porque nem todos estão participando. Porque estamos o quê? Minimizando o nosso papel, minimizando a nossa importância, por nos acharmos importantes demais, porque construímos a nossa própria visão, e porque, mas eu quero fazer aquilo. Mas se não for fazer aquilo lá, então não quero fazer. E o corpo ficando doente. Quinta coisa que vai na contramão do contentamento, 1 Coríntios 3, essa noite, 1 Coríntios 3, capítulo 6, querer receber a glória. Vamos voltar para o que nós começamos, versículo 6 de 1 Coríntios 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Sabe o que Paulo falou? Falou, eu plantei, Apolo regou. Mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Alguma coisa que não é alguma coisa é o quê? É nada. Então nós somos o quê? Nós somos nada, porque eu planto, você rega, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus o quê? Mas Deus que é alguma coisa. Porque Ele que dá o crescimento. Estão entendendo o que estou dizendo aqui? Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus, não está escrito, mas quer dizer, mas Deus que é alguma coisa. Eu não sou alguma coisa, mas Deus é alguma coisa. Quem rega não é alguma coisa, quem planta não é alguma coisa, mas Deus é alguma coisa. Por quê? Porque dá o crescimento. Então, se tudo que nós fazemos é porque Deus dá o crescimento, que louvor, crédito e honra tenho eu? Nenhum. É tudo para Deus. O problema é quando nós começamos a achar, não, porque é o jeito que eu sou, é o meu modo de falar, é a minha inteligência, é o meu talento, é a minha simpatia, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aí é um passo na direção errada. Porque você não está reconhecendo quem realmente é alguma coisa, que é Deus. E nós começamos a achar que nós
devemos receber o crédito, a glória e a honra. Havia uma pessoa, foi membro desta igreja há muitos anos atrás, por muitos anos. Por um motivo ou outro, não vem ao caso no momento, ele se afastou da igreja e ele disse o seguinte: ele falou, tudo que eu tenho foi pelo meu talento, meu trabalho, meu esforço. E não foi. Ele saiu da igreja muito diferente de que quando ele entrou na igreja. A família dele estava diferente, para melhor, profissionalmente, financeiramente, tudo mente estava melhor. Ele saiu, como disse, não vem ao caso por quê, mas saiu, se afastou, foi-se embora. E depois de algum tempo ele proferiu essas palavras: tudo que eu tenho eu consegui com o meu trabalho, com o meu esforço. Cuidado. Cuidado com o que falas. É justamente isso aqui. Essa atitude não leva a contentamento, leva ao descontentamento. Leva a insatisfação. E qual o problema, pastor, com descontentamento? Deus criou o homem para ser alegre e contento. Deus plantou um jardim, colocou o homem lá dentro, e foi uma maravilha. Perfeito, até comentei outro dia, né? Mas pelo menos para Eva, toda aquela perfeição não era o bastante. Não era o suficiente. Ela queria ser como Deus. Não bastava ter tudo maravilhoso, ela tinha que ser como Deus. Aí veio o diabo e falou: coma deste fruto e você será como Deus. Era tudo o que eu queria. Comeu do fruto, deu para o marido, o resto da história nós conhecemos. Então, o homem não foi feito para ficar descontento. E o homem vai sempre estar buscando satisfação, propósito, contentamento. E nunca vai encontrar fora dos parâmetros de Deus. Então, o homem busca contentamento em quê? Aí entra drogas, álcool, hedonismo, os prazeres do mundo, dinheiro, riqueza, fama. Não, se eu conseguir construir uma empresa, eu conseguir fazer uma fortuna, e se eu conseguir comprar, começa assim, eu quero comprar, se eu comprar um caiaque, aí você compra um caiaque, não, agora eu quero um jet ski, aí você compra um jet ski, agora eu quero uma lancha, não, agora eu quero um iate, não, agora eu quero uma maior, agora eu quero um iate que possa pousar um helicóptero, que eu também quero. E você nunca vai encontrar satisfação. Mas é errado ter essas coisas? Não, não é errado, mas se a sua satisfação e contentamento vai depender disso, você nunca vai ser contente e satisfeito. Eu sei que é difícil pessoas como nós, que nunca tivemos helicópteros, iates e tais coisas. Não, pastor, não. Se eu tiver, alguém falou para mim assim um dia: não, pastor, mas se um dia eu tiver um jet ski, eu vou ficar muito contente, triste no meu jet ski. Você pensa, né? Pastor, errado no jet ski? Não. Inclusive, no Natal, se vocês quiserem fazer uma vaquinha, dar um jet ski para mim, eu dou até a cor, amarelo, para combinar com a Suzy, tá bom? Mas a questão não é essa. O problema não é o objeto, o problema é que se aquele objeto é onde você vai encontrar satisfação, a nossa satisfação deve ser achada e encontrada, sabe aonde? Na palavra de Deus. Naquilo que Deus, na visão, na profecia que Deus tem para a gente, para a vontade que Ele tem para a gente. Contentamento, para resumir, contentamento não é ser ou ter coisas. Não depende do que você é, do que você tenha. Contentamento não vai vir daí. Contentamento é o resultado de você saber e buscar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Como diz em Romanos 12, final do versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus é aquela visão, aquela profecia. Onde não há profecia, onde não há visão, onde não há vontade de Deus, o povo perece. O povo sofre, o povo não vive. Jesus falou o quê? Eu vim para que tivessem vida. Que tipo de vida? Abundante. Isso é a vida, não é existência. Tem gente que não vive, existe. Trabalha, paga conta, junta dinheiro, blá blá blá. É isso. É uma longa lista de fazer coisas. Isso não é viver, isso é existir. Deus quer que tenha uma vida abundante.
a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e contentamento vem em descobrir e buscar isso para as nossas vidas.